Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando com você é Fabi de Dan, do canal Fabi de Dan Crochê. E eu quero ensinar você a fazer essa linda bolsa. Olha que fundo maravilhoso, perfeita. Uma bolsa para você andar no seu dia a dia. Até você que está iniciando no crochê agora vai conseguir fazer essa bolsa linda. Então vamos lá para a lista de materiais e vamos começar a fazer essa peça linda. As medidas da nossa bolsa, dessa aqui que eu fiz, ela ficou com 17 centímetros de largura por 19 de altura e o fundo dela ficou com 12 centímetros, tá? Pra gente, então, confeccionar essa bolsa, eu aqui usei 4 cores do Phil Fisher, tá? Eu usei essa cor, que agora eu não me lembro o nome dela, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Mas se eu não me engano, essa cor é a cor hibisco, ok? Também usei essa cor salmão, que eu acho que na cartela de cores da ficha chama-se pôr do sol. Usei essa cor rosé e usei essa cor areia, ok? A agulha que eu utilizei para poder fazer a peça, aqui no meu ponto, na minha tensão de ponto, foi a agulha número 9, mas você pode estar utilizando a agulha de acordo com a sua tensão de ponto, para poder você fazer essa base. Eu comecei pela cor hibisco, então vamos lá, começar a nossa base. Pra gente iniciar a nossa base, nós vamos fazer um anel mágico. Eu gosto de fazer o anel mágico assim, olha. Eu coloco a parte menor em cima do dedo. A parte maior, né? Posiciono do novelo para trás. Eu vou fazer um E em cima do meu dedo. Desse jeito, olha. Olha como que fica o E. Parte maior em cima da menor, tá? Seguro assim, deixo aberto aqui o meu espacinho. Entro com a agulha por cima. Arrasto o fio, trago aqui pra dentro, elevo um pouquinho, laço e fecho uma corrente. Eu vou deixar aberto, porque agora eu vou passar o meu, deixa eu só soltar aqui, ó. Eu vou passar as minhas laçadas, quando eu vier com a agulha, abraçando esses 2 fios aqui. Então, vou fazer mais uma corrente, porque o nosso fundo, ele é meio ponto alto. Então, para fazer o meio ponto alto, eu vou dar a laçada na agulha, entro aqui dentro do meu anel, pego a minha laçadinha do novelo, trago aqui para fora. Ergo, olha até que altura eu ergui, até a altura que eu quero que fique o ponto. Então, eu laço e passo a minha agulha por dentro de todas as laçadas. Aquelas 2 correntinhas que eu fiz, ela já conta como um ponto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos. E dentro dessa base, desse círculo, nós vamos trabalhar um total de 10 pontos. Meio alto. Então, eu laço, entro dentro do círculo. Percebe que aqui, ó, eu tô segurando essa alcinha junto com o do círculo. Pego a laçada, trago pra frente, ergo até a altura que eu quero que fique o ponto, laço e passo dentro de todo mundo. Então, eu já tenho 3 pontos. Então, aqui dentro desse anel, eu vou colocar 10 pontos meio alto. Então, eu vou adiantar aqui os meus 10 pontos meio alto até chegar aqui. Já fiz aqui os meus 10 meio pontos altos. E aquela alcinha vai ficando aqui, ó. Agora, eu vou puxar essa alcinha para poder fechar esse círculo, para ele ficar bem fechadinho. Vou juntando assim, ó. Pego essa laçadinha que eu vinha trabalhando com ela, fazendo o ponto. Vou soltar ela da agulha, igual ela tá solta aqui, ó. Ela tá solta. Vou localizar aquelas 2 correntinhas que eu fiz aqui. Ó, então aqui tá a primeira e a segunda. No próxima alcinha, ó, na primeira, você vai contar 1, 2, 3. De trás, você vai entrar com a agulha debaixo das 2 alcinhas, ó, daquela corrente que formou, se a gente contar, ó, 1, 2, 3. Então, eu entrei por trás,
Deixa eu tirar e fazer de novo, ó. Soltei aqui, esse aqui é o fechamento. Todas as carreiras a gente vai fazer o fechamento desse jeito. Então, vou localizar aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, eu venho, ó, por trás. Ok? Ó, minha agulha tá lá atrás. Olha ali pra vocês verem. Peguei por trás. Agora, eu vou encaixar essa alça na ponta da agulha e vou levar ela aqui pra trás. Diminui um pouquinho, para poder o ponto não ficar muito alto. Muito bem. Agora, todo início de carreira, a gente tem que prestar atenção aonde que nós vamos entrar aqui no ponto. Então, nesse primeiro ponto aqui, ó, da carreira, deixei aquela alcinha lá atrás, vou entrar aqui, ó, na base dessa correntinha. Aqui, ó, bem aqui embaixo, olha. Entro com a agulha, vou pegar o fio do novelo agora, ó. Vou pegar o fio do novelo, laço, trago ele aqui para frente. Aquela alcinha que eu levei para trás tá ali ainda, solta. Quando eu trago o fio do novelo aqui para frente, eu vou girar a minha agulha. Agora, eu abraço o fiozinho que eu levei para trás, laço e fecho o meu primeiro ponto, ok? Essa carreira aqui agora, nós vamos dobrar a quantidade de pontos. Na carreira de baixo, a gente tinha 10 pontos, agora a gente vai ter 20. Ou seja, em cada ponto de base, nós vamos colocar 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu vou laçar a agulha, porque é meio ponto alto que a gente tá fazendo. Vou entrar novamente aqui, ó, dentro do centro daquela corrente que eu entrei. Trago o fio pra frente, ergo o fio até a altura da carreira, laço e fecho o meu meio ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 meios ponto altos saindo da mesma base. Próximo ponto, vamos localizar aqui o próximo ponto. Próximo ponto tá aqui, ó. Abre assim que você vai conseguir enxergar o ponto. Então, laça. Onde nós vamos entrar agora aqui, ó? Tá vendo essa corrente que tá bem viradinha? Então, você vai entrar na corrente e vai entrar nessa alça que fica aqui atrás dela. Percebe aonde que a gente vai sair, ó? Embaixo dessa alça aqui, lá do outro lado. Nós vamos sair bem embaixo das alças. Laça o fio, traz pra frente. Laça e fecho o ponto. Vou entrar mais uma vez lá. Laço, entro no meio da corrente, trago o fio para frente, ergo até a altura do ponto, laço e fecho o meu ponto. Agora aqui vai ficando mais fácil para a gente visualizar onde a gente tem que entrar, ó. Próximo ponto tá aqui. Eu tenho essa laçada. Então, eu dou uma laçada na agulha, ó, entro aqui debaixo, ó, dessas 2 alcinhas aqui, ó, e vou sair aqui atrás. Pego a laçada do novelo, trago pra frente, elevo, laço e fecho o ponto. Vou entrar novamente, porque são 2 pontos no mesmo lugar, ó. Trago pra frente e fecho o ponto. Vou pro próximo ponto. Aqui, ó, as 2 laçadinhas estão aqui, ó. Então, eu entro embaixo das 2 laçadas, ó, e saio ali atrás. Pego a laçada, venho na frente, laço e fecho o ponto. E a gente vai fazer essa carreira todinha, que é a carreira de aumentos, dessa forma, pegando exatamente nesses lugares que eu estou pegando aqui. Vou adiantar minha carreira enquanto você termina a sua e eu volto para fechar junto com você. Cheguei aqui no final da minha carreira, coloquei os meus pontos de aumentos. O ideal é você conferir cada carreirinha, tem que ter 20 pontos nessa carreira. Então, temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Tá? Agora, vamos fazer o fechamento. A partir daqui, fica mais fácil da gente localizar aonde que a gente vai fechar.
Tá vendo essa alcinha que fica bem aqui em cima? É nela que agora a gente vai colocar o nosso fechamento. Então, eu solto o fiozinho da agulha, venho aqui atrás, ó, e passo a minha agulha por baixo das duas alças, coloco o meu fio no gancho e levo ele lá pra trás. Puxo um pouquinho pra dar uma ajustada. Ó, vou puxar o fio do novelo só para poder ajustar aqui a minha laçadinha, para não ficar muito folgada, porque essa basezinha, ela precisa acompanhar mais ou menos o tamanho da trança que a gente está fazendo. Onde que eu entro agora, ó? Vamos localizar aqui, ó, nosso primeiro ponto. Na direção da nossa alça, a gente tem esse ponto aqui. Então, eu vou entrar aqui, ó, bem embaixo dele. E eu saio embaixo da minha alcinha. Pego a laçada do novelo, trago pra frente. Faço o meu giro. Coloco aquela alcinha que eu levei pra trás na ponta da agulha. Laço e fecho o meu primeiro ponto. Ok? Nessa carreira agora, a gente vai fazer uma distância entre os aumentos de um meio ponto alto. Então, nesse primeiro ponto, eu vou colocar apenas um ponto. Agora, ó, meu próximo ponto tá aqui, ó. Abre assim pra gente ver onde tá o ponto. Essa laçadinha aqui, ó. Então, deixa eu pegar a primeira laçada do novelo. Vou entrar aqui, ó, debaixo dessa laçada, dessas duas alcinhas aqui. Levo a agulha pra trás. Trago a minha laçadinha pra frente. Ergo, laço e fecho meu ponto. Agora, eu vou fazer mais um ponto para ser o meu ponto de aumento. Então, eu laço, entro no mesmo lugar, trago o fiozinho para frente, ergo até a altura do ponto, até para tirar a tensão do fio, laço e fecho o meu ponto. Então, fiquei com um ponto inicial e um aumento. Agora, eu vou fazer apenas um ponto no próximo ponto. Lembrando sempre de pegar aqui, ó, embaixo dessas duas alcinhas do ponto. Trago a laçada pra frente, laço e fecho o meu próximo ponto. Então, um ponto, um aumento, um ponto. Agora, eu vou fazer o aumento. O aumento, lembrando que são 2 pontos no mesmo pontinho de base. Então, eu fecho o primeiro ponto, laço, volto no mesmo lugar e faço o meu segundo ponto no mesmo lugar. Fiz o aumento, agora eu vou fazer um ponto. E eu vou rodar essa carreira seguindo esses pontos alternados aqui. Um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Deixa eu só pegar aqui certinho. E eu vou rodar então a carreira e eu já volto para fechar com vocês. Concluí minha carreira, vou fechar aqui com vocês. Ó, essa alcinha aqui em cima, ela já fica logo aqui, ó. Que aqui tá o ponto, aquele torcidinho que a gente fez, tá? O nosso meio ponto alto fake. Aqui tem essa alça, então a gente vai passar a agulha por debaixo dela, sempre lá por trás da peça, tá? Coloca a sua alça no gancho e leva pra trás. Ajusta. Agora, olha, nós vamos aproveitar para poder fazer o arremate desse fio que a gente começou lá na base, no nosso anel mágico. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, pega uma alcinha, laça, faz uma corrente, puxa para cima. Aperta bem. E agora, você vai esconder um pouquinho desse fio aqui por baixo desses pontos. Vai escondendo, ó, esse fio aqui por baixo dos pontos. Pode fazer mais uma corrente, mais uma trança, mas não tem necessidade, tá? Não precisa passar cola, não precisa passar nada. Só fazer isso. Então, a gente já arrematou aqui esse comecinho lá atrás. Porque à medida que a peça for subindo, vai ficando mais difícil arrematar. Então, já arremata as carreiras, depois, né, que a gente for mudando as cores, já arremata para poder já ficar certinho. Porque não dá para desvirar a peça. Até dá, mas dá trabalho. Então, vamos evitar fadiga.
Aqui, então, ó, vamos começar a nossa próxima carreira. A próxima carreira, a gente não vai fazer aumentos mais. Agora, a gente vai fazer todas as carreiras sem aumento. Então, vamos fazer o nosso primeiro ponto. Na direção que tá a laçadinha que você levou para trás, esse pontinho aqui, ó, que é o nosso primeiro ponto fake. Então, a gente vai entrar aqui, ó, embaixo das duas alcinhas, sair ali atrás. Pega o fio do novelo, traz para frente. Ergue um pouquinho, gira 360 graus, encaixa na agulha. Agora você laça e fecha o seu primeiro ponto, ok? Laça, vamos pro próximo ponto. Ó, as duas alcinhas. Agora a gente começa pegando nas duas alcinhas, ó. Sai aqui na frente, laça e fecha o ponto. Laça, próximo ponto, olha, pega aqui e aqui. Vai para trás, pega o fio do novelo, traz para frente, laça e fecha o ponto. Agora, a gente vai fazer isso aqui até rodar toda a nossa carreira. A gente não vai fazer aumentos de pontos mais, agora é ponto sobre ponto. Percebe que a gente tá fazendo um meio ponto alto meio que centrado, né? Que a gente pega ele aqui, ó, no centro, bem no meio dele. Então, fica fácil da gente conseguir entender que ponto que é esse. É o meio ponto alto, mas não é o ponto, meio ponto alto pegando no lugar tradicional que a gente está acostumado. Então, a gente está pegando aqui, ó, dentro dessas alcinhas, do ponto da carreira de baixo. E aí, a gente vai seguir essa carreira apenas fazendo meio ponto alto, sem aumentar ninguém, ponto sobre ponto. Então, eu vou adiantar a minha carreira e eu já volto. Cheguei aqui no final da minha carreira. Essa aqui é a nossa, deixa eu ver, primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Então, cheguei aqui no final da quarta carreira. Percebe que ele já vai virando assim, olha. Ele já vai virando, tá? Porque agora a gente já vai começar a subir o corpo da nossa peça. Então, cheguei aqui no finalzinho, solto o fio da agulha. Mesma coisa, olha. Localiza aquela laçada que nós fizemos aqui, né? Aquele giro. Aqui tá a alça do nosso ponto. Então, é nela que a gente pega. Sempre de dentro para fora. Abraça o fiozinho, leva para trás. O início, a mesma coisa. Localiza aqui o primeiro ponto, ó, na direção da alça que você levou. Entra bem aqui, ó, embaixo dessas duas alças. Sai ali atrás. Pega o fiozinho do novelo e traz pra frente. Ergue até a altura do ponto. Abraça aquele fiozinho que levou para trás. Quando você for fazer esse fechamento, até você pegar o jeito do fechamento, vai falando, que aí o seu cérebro vai memorizando. Aliás, antes de abraçar, dá o giro. Agora você abraça a alcinha, laça de novo e fecha o ponto, tá? Então, vai falando que aí o seu cérebro vai memorizando esse fechamento. E aí, segue fazendo a mesma coisa, meio ponto alto, pegando aqui dentro dessas alcinhas, ó, dessas duas alcinhas. Laça e fecha o ponto. Um ponto em cima de cada ponto de base. Como eu disse anteriormente, agora a gente não vai mais fazer aumentos nenhum, é só ponto sobre ponto. O único detalhe aqui nessa peça é que esse meio ponto alto, ele é pego aqui, ó, nessas duas alcinhas do ponto da carreira de baixo. Então, segue fazendo mais essa carreira em meio ponto alto. Eu vou adiantar a minha, porque agora não tem mais mistério, só a gente trocar de cores. Deixa eu ver, nós estamos na quinta carreira, então a gente vai fazer, ó, essa carreira todinha, fazer o fechamento e vamos fazer mais uma carreira nesse tom. E aí, depois a gente vai mudar a cor. Então, eu vou adiantar essas duas carreiras, porque agora o fechamento é a mesma coisa. Quando você chega aqui, fecha igualzinho você fechou essa carreira anterior. Faz o primeiro ponto e sobe mais uma carreira em meio ponto alto. Muito bem, cheguei aqui no final, rodei minha carreira, minha última carreira nessa cor. Vamos só conferir? Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carreiras.
nesse tom de hibisco. Quando eu chego aqui, ó, para eu fazer o fechamento, antes de eu fechar, eu vou cortar o fio. Cortei o fio. Agora, a gente vai usar a cor Pôr do Sol, que é uma cor lindíssima, parece um salmão, maravilhosa, perfeita. Então, vou pegar aqui a cor nova, deixa eu soltar um pouquinho de fio aqui da cor nova, na minha ponta, aqui. Agora, prestem bem atenção como que a gente vai fazer essa mudança de cor aqui, olha. Essa laçada, deixa eu só soltar daqui, ó, deixa eu só deixar aqui, ó, pra vocês verem o que a gente vai fazer agora. Eu não fecharia esse ponto com a mesma cor, assim, ó, fechando desse jeito. Então, agora, a gente vai fechar esse ponto com a cor nova. Ó, deixei ali, né? Então, antes de você fechar o ponto, você pega a cor nova, laça e fecha o ponto. Tudo bem? Ficou na dúvida? Dá uma olhadinha de novo, volta um pouquinho o vídeo e veja o que eu fiz, tá? Agora, eu vou erguer e vou fazer o mesmo fechamento que a gente tá acostumado. Aqui dentro, ó, tá os fiozinhos que a gente começou, mas daqui a pouquinho eu já vou mostrar pra você como que a gente vai fazer. Então, ó, vou achar aqui o meu ponto, ó. Aqui é a minha voltinha, aquele torcidinho que eu dei no começo, então, do ladinho dele tem essa trança. Eu entro, pego o meu fiozinho, trago lá pra trás. Mesma coisa o fechamento. Cadê? Aqui, agora, eu vou pegar aqui e vou diminuir um pouquinho. Peguei o do novelo e vou diminuir um pouquinho, certo? Solta. Vou entrar aqui, ó, embaixo daquela alcinha do começo, ó. Vou lá atrás, pegar o fio novo, trazer pra frente, dou uma torcida nele, encaixo o meu fio, laço e fecho o meu primeiro meio ponto alto fake. Ajusta, tá? Malha é bom a gente tá sempre ajustando. Vou fazer o próximo ponto, que agora continua a mesma coisa, pegando embaixo das duas alcinhas, traz pra frente, laça, fecha o ponto, laça, vai lá na base, né, que a nossa base é essas duas alcinhas do ponto, né, então traz pra frente, laça e fecha o ponto. Ó, aqui a gente já tá iniciando com a cor nova. Agora, vamos aproveitar, lembra que eu falei que a gente já tem que fazer os arremates? Então, vamos arrematar, ó. Esse fiozinho aqui, a gente vai passar ele bem aqui, ó, na beiradinha desse que tá aqui, ó. Não puxa muito pra não apertar. Ó, vou pegar ele, eu deixo até pequeno demais. Mas dá pra fazer assim, ó. Fiz uma trança. Ó, vou puxar ele, ó, pra ele travar ali, ele não vai soltar mais. Agora, eu vou passar ele aqui, ó, no meio dessa alcinha. Vou passar no meio dessa. Vou pegar uma só. Ó, peguei uma só e vou passando ele aqui por dentro, ó. Agora, eu vou passar aqui, ó. Cadê ela? Cadê? Pronto. Ó lá, passei. Essa corrente que eu fiz aqui no começo é ela que travou o fio. Então, eu posso cortar aqui, ó, o meu excesso, um fio arrematado. Vou pegar esse próximo aqui, ó. Vou entrar aqui no meio de uma alcinha. Primeira coisa que eu faço, uma corrente. Tira todo mundo pra fora, puxa e já prende ela ali. Agora, você só vem por baixo dos fios e esconde um pouquinho dele. Passa mais um, não precisa estar passando muito. Pronto, passei. Agora, é só eu cortar e já tenho mais um fio arrematado. Agora, eu vou e continuo fazendo a mesma coisa que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Então, agora, eu vou fazer um total de 3 carreiras nessa cor. Depois, eu vou mudar a cor novamente. Então, eu vou adiantar aqui minhas 3 carreiras. Lembrando que o fechamento de todas as carreiras é o mesmo que a gente já veio fazendo aqui. Então, não tem dúvida. Se tiver dúvida, volta ao vídeo para você ver direitinho, tá? Que é tranquilo de fazer, é uma questão de repetição. Quanto mais você repete o fechamento, mais você vai memorizando, tá? E aqui o meio ponto alto é pegando sempre nessas duas alcinhas aqui, ó,
que forma o ponto da carreira de baixo. Então, vou adiantar aqui as minhas 3 carreiras nessa cor e eu já volto enquanto você também pausa o vídeo e vai fazer as suas 3 carreiras. E aí, a gente volta junto, tá bom? Chegando aqui no finalzinho da minha última carreirinha nessa cor, né? Nas minhas 3 carreiras. Vou fazer aqui o meu último ponto. Pego aqui debaixo das 2 laçadinhas. E agora, né, como a gente tá mudando de cor, então eu não vou fechar o ponto com essa cor aqui. Vou deixar ela aqui dentro. Já cortei ali, tá? Pego a cor nova e fecho o ponto. Dou uma ajustadinha para ele ficar da mesma altura. Ergo aqui o meu fio. Vou levar ele para trás. Fechamento aqui é a mesma coisa que a gente já vem fazendo, tá? Ó, vou só diminuir aqui para poder ajustar esse fio. Deixa eu só deixar aqui maiorzinho para eu poder fechar. Muito bem. Então, vamos diminuir aqui um pouquinho, porque agora já vai começar a próxima carreira. Então, eu vou entrar aqui, ó. Próxima carreira, embaixo dos 2 fios. Vou lá atrás. Pego do novelo, trago pra frente. Giro o fio, a agulha, né? Laço. E fecho o meu primeiro ponto fake. Laço, vou pro segundo ponto. Esse fio aqui, ele parece que tá um pouquinho mais fino que os outros, então não vou apertar muito o ponto para poder ele não dar muita diferença. Acontece de gente, né, como tá trabalhando com cores, então às vezes pode vir um fio um pouquinho mais fino, pouca coisa diferente, mas aí a gente trabalha assim com um ponto mais soltinho um pouco para ele não ficar muito apertado. Então, tudo bem? Ó, só voltei aqui para eu poder mostrar para vocês novamente como que é essa mudança de cor. Não esquece de fazer o arremate aqui dentro, olha, já pega aqui, ó, nessa alcinha. Laça, cadê? Faz uma corrente e já trava ele aqui, ó. Que aí ele não sai do lugar e depois vem escondendo. Faz a mesma coisa com o outro e continua trabalhando na sua próxima cor. Se você não estiver usando cores, igual eu estou usando aqui, você pode estar fazendo ela direto, sim, né? Mesmo ponto, até o total de carreiras, que eu já vou dizer daqui a pouquinho qual é o total de carreiras que você vai fazer, tá bom? Então, deixa eu continuar aqui, fazer as minhas 3 carreiras nessa cor, nesse rosé, tá lindo. Tá? E eu já volto para mostrar para vocês aqui mais um fechamento de carreira. Cheguei novamente aqui na minha última carreirinha, né, das minhas 3 carreiras rosé. Vou fechar meu último ponto com a cor nova, que agora a gente vai mudar de cor novamente. Vou erguer. Tem hora que desfoca um pouquinho, mas depois volta. Vou jogar minha laçadinha ali para trás. Fechamento é o mesmo que a gente tem feito nas carreiras. Ó, vou puxar aqui meus fiozinhos, pelo menos para poder ajustar ele aqui um pouquinho. Aí, pronto. Deixa ele ali atrás. Depois eu faço o arremate. Vou entrar aqui, ó, no centro, nas minhas 2 alcinhas. Pego o fio novo, deixa eu ver, esse aqui mesmo. Pego o fio novo, giro minha agulha, laço, deixa eu só diminuir. E fecho o meu... Ficou feio, né? Vou fazer de novo. Ah, tá, porque eu peguei no lugar errado. Peguei no lugar errado, é esse aqui, ó. Então, entro aqui, pego o fio novo, trago pra frente, giro. Agora sim. Agora ficou no lugar certo. E faço o meu primeiro ponto. Laço. E continuo fazendo aqui os meus meio pontos altos, seguindo a minha carreira. Então, aqui a gente vai fazer 3 carreirinhas nessa cor. Essa cor aqui é o bege. Eu tinha falado no começo do vídeo que era areia, mas não é, é o bege, tá? E olha que gracinha que vai ficando já a nossa peça. Já tá dando forma, daqui a pouquinho a gente já finaliza. Então, nossas 3 últimas carreiras nesse tom aqui. Muito bem, cheguei aqui no final da minha 3ª carreira e a nossa peça já vai ficando desse tamanho, desse jeito. Agora, na última carreira, a gente não vai mudar mais a cor,
Então, a gente fecha o nosso ponto normal, joga a nossa alcinha para trás. E agora a gente vai fazer 2 carreirinhas de ponto baixíssimo, para a gente poder fechar, assim, terminar de alinhar essa parte de cima aqui da nossa peça, tá? Ela já vai ficando desse jeito. Para fazer o ponto baixíssimo, quando eu trago essa alcinha aqui para trás, se eu abrir aqui assim um pouquinho, ó, estou segurando ali, ó, eu percebo que aqui eu tenho 2 fiozinhos. Então, eu vou entrar aqui, ó, no meio desses 2 fiozinhos. Ó, deixa eu só puxar um pouquinho aqui esse fio. Entrei no meio dos 2 fios, olha lá, ó, no meio dos dois fios. Abraço agora a laçadinha que eu levei para trás. Pego o fio do novelo e trago para frente. Agora, eu vou trabalhar com ponto baixíssimo, pegando apenas no meio da corrente, ou seja, abraçando apenas essa alcinha de fora. Então, ponto baixíssimo, eu entro na base, pego a laçada e já passo pela laçada que tá na agulha. Não aperto para poder o ponto não ficar apertado, porque a tendência do ponto baixíssimo é fechar um pouquinho a boca da bolsa, e eu não quero que feche muito. Então, eu faço o mais solto possível, não largo, né? Mas o mais solto possível, para que o ponto, ele siga o mesmo tamanho do ponto da carreira de baixo. Então, aqui eu vou rodar 2 carreirinhas de ponto baixíssimo em toda a volta. E aí, eu finalizo a minha peça com esse ponto baixíssimo. Vou terminar aqui de rodar a minha, vou chegar aqui... Vou passar por cima, vou fazer ponto baixíssimo nela novamente e vou parar aqui. E eu venho fechar com vocês. Cheguei, já fiz as minhas 2 carreirinhas do ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. E agora, eu vou trazer esse fio aqui pra frente. Vamos simular a nossa última corrente, certo? Aqui, ó, nessa próxima alcinha que tá aqui, ó, eu vou entrar embaixo das 2 alças. Perdão, na próxima. Pulo uma, venho na próxima. Passo o meu fio por baixo das 2 alças. E eu vou entrar com esse fio agora, ó, vou trazer ele pra cá, ó, da onde eu saí. Da onde eu saí. Vou erguer assim pra vocês verem, tá ok? Então, eu venho pelo lado de dentro da bolsa. Vou entrar aqui, ó, no meio dessa correntinha, pode até usar uma agulha menor, tá? Laço o fio e jogo ele todinho lá pra trás. Aí, eu ajusto aqui em cima e eu simulei a minha última corrente para ela ficar mais ou menos retinha aqui. Pra ela ficar mais retinha aqui nessa partezinha de cima. Agora, eu pego, venho escondendo os meus fios, ó, trago aqui por dentro e venho escondendo aqui esse fio para eu poder fazer o arremate dele e cortar a minha malha. Vou passar mais uma vez, já é o suficiente. Aqui eu costumo dizer que não precisa estar passando muito, porque não vai soltar. Pronto, cortei o fio, fiz o arremate. Lá dentro, ó, todos os meus fiozinhos lá dentro já estão arrematados, porque a cada carreira que eu vinha mudando a cor, eu vinha arrematando o fio, tá? Aqui a nossa peça já está pronta. O que que falta agora? As nossas alças. E o fechamento? O fechamento... Você pode colocar um botão imantado aqui em cima, ó, costurar um botão imantado, tá? Na minha peça, eu vou colocar depois uma abinha de corino, tá? Pra poder fazer o fechamento. Depois eu vou mostrar pra vocês no final como que ele vai ficar. Mas a outra opção é você colocar um botão imantado aqui em cima, que, ó, já vai fechar bem tranquilo. Então, agora, pra nossa alça... A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma base oval, no caso da minha... Deixa eu pegar aqui a outra peça, que está com a alça pronta, olha. Eu fiz uma base oval, tá? Você pode colocar só a corrente, aqui tem várias opções, você pode finalizar essa bolsa da maneira que você, né, que você gostar.
Aqui eu coloquei um misto de corrente com essa base oval. Então, eu vou ensinar a fazer essa basezinha oval e vou ensinar a grudar aqui na corrente, ok? Vou usar essa cor aqui, a cor que eu fiz a base, para poder fazer essa alça. Vou fazer um total de 19 correntes. Então, faço aqui o meu nozinho inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Fiz aqui 19 correntes, procura não apertar muito. Vou voltar na terceira corrente. 1, 2, 3. Não conta a laçada da agulha, é a corrente que tá embaixo. 1, 2 e 3. Entro no meio da corrente e vou trabalhar ponto baixo até chegar no final do meu cordão de corrente. E aí eu vou trabalhando, procuro não apertar os pontos, para poder não ficar muito aquela torcido, né? Então, o segredo da bolsa não ficar torta é isso, é você não ficar apertando demais os pontos, e o ideal é você sempre estar tirando a tensão do fio de malha, tá? Para que o seu ponto também venha se ajustando de acordo com o próprio fio. Chegando aqui no finalzinho, ó, na minha última correntinha, vai ficando assim, tá? Aí, dentro desse mesmo ponto de base, onde eu coloquei esse último ponto, eu vou colocar mais 2 pontos aqui dentro, para formar um total de 3 pontos. Então, vou fazer mais um e vou fazer o meu segundo ponto. Pronto, fez uma curvinha, tá? Agora, eu continuo trabalhando com pontos baixos do outro lado aqui do cordão. Eu costumo dizer que é no fundinho do ponto aqui, ó. Então, eu entro aqui na base. Deixa eu soltar o fio. Esse fio de malha da Fischer, ele é muito bacana de trabalhar com ele, mas tem horas que ele vem assim, abertinho, então eu dou uma puxadinha para ele fechar um pouquinho e acaba ajudando também no rendimento do nosso fio. Então, vou trabalhando aqui, ó, ponto baixo. Vou fazendo ponto baixo e eu já vou escondendo aquele fiozinho que eu fiz lá no começo. Então, vou trabalhando aqui com ponto baixo. Tô fazendo um pouquinho mais rápido, porque ponto baixo é tranquilo de fazer. Quem é iniciante é só entrar na base, pega a laçada, fica com 2 fios na agulha, laça e fecha todo mundo. Muito tranquilo de fazer. Então, vou chegando aqui no finalzinho. Meu último ponto tá aqui, ó. Meu último ponto de base. Então, eu vou entrar com um ponto aqui dentro. Aqui do outro lado, eu não coloquei 3 pontos no mesmo buraquinho. Então, aqui eu também tenho que ter 3 pontos no mesmo buraquinho. Só que eu tenho um do lado de cá e um do lado de cá. Então, tá faltando um ponto para eu finalizar aqui essa minha volta. Então, cheguei aqui, ó, coloquei os 3 pontos no mesmo buraquinho de base, vou fechar a carreira. Fechamento, solto o fio da agulha, essa laçadona que tá logo aqui assim, ó, porque aqui tá o ponto, e aqui tá, né, a minha primeira corrente que fica aqui em cima. Então, eu entro nela, levo o meu fiozinho lá pra trás, ajusta pra poder ficar certinho, ó. Ajustei. Agora, a gente vai trabalhar com uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou soltar o meu fio da agulha. Vou achar aqui, ó, essa alcinha. Cadê? Deixa eu focar. Vou achar aqui, ó, essa alça aqui, ó. Encaixo na alça que eu levei lá pra trás, laço, trago o fio pra frente. Agora, em cada pontinho de base, eu entro e faço um ponto baixíssimo, em toda a volta. Essa alça é muito tranquila de fazer, eu acho que ela fica muito bacana, porque tem correntes que a gente usa, que quando você coloca a alça da corrente no ombro, ela fica meio que deslizando, né? E toda hora a bolsa fica caindo do ombro.
E aí a gente faz essa base aqui com a própria malha, né, que trabalhou a bolsa. E aí ela fica essa parte em cima do ombro. E fica bem bacana. Na hora que eu chego aqui, ó, deixa eu só chegar aqui na pontinha aqui. Na hora que eu chego aqui, nessa pontinha, é a hora que eu vou encaixar a minha corrente. Eu vou colocar, vou demonstrar aqui, ó, nesse pedacinho de corrente, como que eu vou encaixar a minha corrente, que é justamente, deixa eu pegar aqui a bolsa, que é justamente essa parte que fica encaixada aqui, ok? É nessa hora que a gente coloca a corrente. Então, eu vou pegar, ó, esse pedacinho de corrente, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Meu próximo ponto baixíssimo é nessa alça. Então, eu entro aqui, entro na corrente, trago o fio pra frente e faço um baixíssimo, faço uma corrente. Pra travar ali. Vou entrar de novo, ó, no mesmo lugar. É como se eu fizesse 2 pontos no mesmo lugar, 2 pontos baixíssimos. Faço o meu ponto baixíssimo. Minha corrente já está travada ali e eu continuo fazendo o meu ponto baixíssimo aqui na minha peça. Deixa eu só arrumar isso aqui. Pronto. E ela fica assim, fica presa aqui, tá? Então, só repetindo aqui, ó, como que a gente faz. Chegando aqui na minha voltinha, ó, na minha curvinha, eu entro, abraço já o meu elo da corrente. O ideal é que o elo da corrente seja um elo que pega uma agulha que dê pra passar o elo, tá? Então, ó, trouxe o baixíssimo pra frente, vou fazer uma corrente, vou entrar no mesmo lugar e vou fazer a mesma coisa, ó, trago pra frente. Agora, eu já faço o baixíssimo e continuo fazendo o meu baixíssimo aqui na minha alça. Aí eu venho, ajusto, cadê? Essa alça para ela ficar ajustadinha. Ajusto ela para ela ficar aqui certinha aqui. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Agora sim. Agora ela ficou no lugar certinho. Então, eu venho fazendo meu baixíssimo, terminando de completar aqui a minha volta. E a alça já fica presa, tá? Então, aqui não tem muito segredo, é só você fazer assim que vai dar certinho. E vem completando toda a volta do baixíssimo, do lado de fora da peça. E vai seguindo. Quando eu chego aqui na outra ponta, eu também tenho que colocar a corrente. Então, deixa eu pegar aqui um pedacinho da corrente e você vai fazer a mesma coisa. Deixa eu só desatar aqui uma correntinha dessa para eu mostrar para você. Quando chegar aqui na ponta, na outra ponta, vai fazer a mesma coisa. Vai entrar na base, abraçar o seu elo da corrente, trazer o fio para frente e vai fazer uma corrente. Vai no mesmo lugar, entra mais uma vez e repete de novo o processo. Ajusta e vai no ponto do lado e faz a mesma coisa, poder prender bem essa corrente ali. Pronto, tá presa. Continua agora fazendo o ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar com ponto baixíssimo aqui, ó, no meio, para não ficar com esses buracos aqui, ó. Então, o que que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, de baixo para cima, meu fio tá aqui em cima. Trago ele para baixo, ajusto ele aqui um pouquinho. Vou no próximo espacinho e pego ele. Ajusto, pego a laçadinha e passo por dentro dele, cadê? Trazendo ele aqui para fora. E agora eu só trabalho fazendo
ponto baixíssimo aqui no meio desses espacinhos aqui, para também fazer esse acabamento aqui. E aí eu vou trabalhando com ponto baixíssimo até chegar ali no finalzinho. Aqui no último espacinho. Quando eu chego no último espacinho, eu corto o fio, trago ele para fora e vai ficando assim. Agora eu vou jogar ele lá para trás. Então eu pego um espacinho aqui, ó, perto dele, ó, e jogo ele para dentro. Para o acabamento eu fazer na parte de dentro da peça. O acabamento é a mesma coisa. Faz uma corrente e já trava ele aqui, ó. Travou? Vem passando por baixo de alguns pontos, só para esconder um pouquinho o fio. Feito isso, corta e tá pronta a sua parte superior da alça. E aí, na hora que você encaixar dentro na bolsa, você vai encaixar ela numa argola articulada. Argola articulada são essas que abrem aqui assim, ó, por isso que tem o nome de articulada. E você vai colocar na parte superior da sua peça. E aí vai ficar assim, desse jeitinho aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que deixe nos comentários o que você achou dessa peça, né? Qual foi o grau de dificuldade, se foi fácil, se foi tranquilo de fazer, tá bom? Se não é membro do nosso canal, não é inscrito aqui no nosso canal, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu irei postar aqui para você, tá? Em primeira mão, e vamos crochetar.